E aí, pessoal, outra passagem onde Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, vai endossar a continuidade do sábado como uma instituição divina. Eu já mostrei isto analisando Atos 16, 13. Depois vocês podem ver os vídeos, né, em duas partes, onde eu até aprofundo mais. Mas vou mostrar agora de novo, analisando aqui esse texto. Atos, capítulo 13, ó. Capítulo 13, verso 14. Aqui, Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, inclusive teve um vídeo que eu estava lendo a segunda viagem missionária e citei terceira. Se você vê esse erro aí, desconsidera, né? Um erro bobo. O importante é o conteúdo explicado ali no vídeo, né? Então, aqui a primeira viagem missionária, ó, no verso 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Aí tem o desenrolar do texto onde Paulo pregou para gentios e judeus nessa sinagoga. Mas o que eu chamo a sua atenção aqui é a expressão num dia de sábado. Vamos ver o texto no grego. Quem já viu meu vídeo, né? Já viu que eu detalhei por que que essa expressão na língua original mostra mais do que especificar o nome do dia. Não é só falar o nome do dia, mas é reconhecer que esse dia é uma instituição divina. Vamos ver como que está no grego, Atos capítulo 13. Ó. No site aqui, Bíblia Português, você pode consultar o texto na língua original. Então nós temos aqui capítulo 13, vamos achar aqui o verso 14, né? Vamos aqui o verso 14. O verso 14, nesse trecho aqui, que eu quero ver a parte no dia de sábado. Tá aqui, ó, no, né, que é te, emera, né, que é dia, até aqui tá no singular. Agora aqui, ó, tom, tá no plural. Tá vendo aqui essas letrinhas aqui embaixo? Tá dando a classificação do termo. Aqui tá mostrando, ó, que nós temos aqui um caso genitivo, neutro, plural. Esse P aqui é plural. Então, no dia dos, no plural, no dia dos. E aí aqui embaixo, ó, sabaton, de novo no plural, tá vendo aqui, ó? Tá mostrando aqui que é um nome, né? O N aqui é de substantivo, nome, genitivo. N aqui de novo é neutro e o P plural. Então, por que que a expressão tá assim? No dia dos sábados, no plural. Quem já viu eu explicando, sabe que esse é um caso de genitivo plural semítico. É um hebraísmo acontecendo aqui na língua grega. E qual que foi o propósito de Lucas em colocar a frase assim? Ele poderia colocar no singular. No singular, pessoal, ele poderia falar assim, ó, remera tou sabatou. É uma das formas de falar no dia de sábado. Mas em vez dele falar remeratou sabatou, ele falou remeraton sabaton, que quer dizer no dia dos sábados. Mas igual eu venho explicando, ninguém fala desse jeito. Eu não falo assim, meu amigo, eu vou na sua casa nos dias dos sábados. Aliás, dia está no singular, me equivoquei aqui um pouco. Meu amigo, eu vou na sua casa no dia dos sábados. Ninguém fala assim, a não ser que há um propósito nessa construção. Exatamente, aqui há um propósito. O texto está muito mais do que dizendo que dia da semana é esse, o nome do dia. O texto está mostrando mais coisas, mais verdades sobre esses dias. Ele está mostrando que tipo de dia é esse. Então é o dia onde acontece os sábados. Uma expressão dessa maneira, ela está reconhecendo a instituição divina do sábado. Se a gente puxar desde o Antigo Testamento, ao terminar de criar o mundo, Deus abençoou, encheu de bênçãos e santificou o sétimo dia e instituiu ali na criação o sábado. Desde que o mundo é mundo, desde a criação do mundo, o sábado é uma instituição divina que cai no sétimo dia da semana. É por isso que o autor está escrevendo dessa maneira aqui, no dia dos sábados.
É uma construção, e isso aqui só existe no grego com o hebraísmo. O que eu quero dizer com isso? Se você estudar grego clássico, ou como os gregos falavam em regiões distantes aqui do mundo de Lucas aqui, ninguém falava desse jeito. Se você fosse lá para Roma, ninguém falava assim, ó, no dia dos sábados eu vou ir na sua casa. Não. O grego clássico não tem essa maneira de dizer. Isso aqui é um hebraísmo. Isso aqui é algo que vem da cultura bíblica, da revelação bíblica antiga e é vertido para a língua grega. E aqui nós encontramos no grego bíblico, né, que é o grego que está com o semitismo, com influência da cultura hebraica, do hebraísmo. Então, o autor Lucas, a gente vê que ele não tem nenhuma intenção de diminuir o sábado, ou de repente, no texto do Novo Testamento, começar a trazer a realidade do domingo no lugar do sábado. Não, não existe isso. Ele continua no seu texto reconhecendo a validade, né, e a continuidade do sábado como uma instituição divina. Então, nós vemos aqui uma evidência, né, da instituição divina do sábado no Novo Testamento. E aí o texto continua aqui em Atos, mostrando que Paulo, nesse dia aqui, pregou tanto para gregos, né, tanto para gentios, quanto para judeus. Vai até ter um episódio interessante, né, lá para o versos 40, onde os judeus vão rejeitar a mensagem. E aí Paulo volta para os gentios. No verso 44 mostra assim, ó, vamos ver o que fala no 44? 44. Ó, aliás, vamos ao 40. Tem um verso que eu não estava preparado para ler aqui, é o 43, né? 43, onde os gentios pedem para eles voltarem no sábado seguinte. Aqui, ó. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiam Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Não é ainda aqui que eu quero ler, é aqui no 42, ó. E saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas palavras. Então aqui a gente vê os gentios acolheram melhor a mensagem do que os judeus e pede a Paulo para continuar pregando para eles em que dia? No próximo sábado. Então a gente percebe que o sábado realmente ele era um padrão na vida dos primitivos cristãos, né? A gente vê que sábado era um dia especial de reunião. Quando a gente estuda como que a igreja apostólica emergiu no ambiente do Novo Testamento, sabe o que a gente vai perceber? Que a igreja apostólica ela vai se estabelecendo nas cidades a partir de comunidades judaico-gentílicas. Os apóstolos chegavam numa cidade, aí tinha ali uma comunidade que tinha judeus e gentios adorando a Deus. A partir dali começava a igreja. Judeus e gentios ouviam a mensagem e aí então a igreja era estabelecida na cidade. A gente percebe que Paulo ele seguiu esse padrão, sabe? E é interessante que esses gentios eles estavam na sinagoga. Se você estudar mais um pouco, vai perceber que esses gentios eram observadores do sábado. Na literatura antiga, esses gentios eles são chamados de tementes. Os tementes eram gentios que abandonaram os ídolos, os seus deuses pagãos, para adorar o mesmo Deus de Israel. Então eles eram observadores do sábado e compartilhavam do mesmo espaço aqui da guarda do sábado com os judeus aqui nas sinagogas. E a igreja cristã primitiva ela foi estabelecendo assim a partir de comunidades onde existiam judeus, né, que já eram observadores do sábado, e gentios também, tementes observadores do sábado. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos irmãos que falam assim, olha, mas eu queria achar mais textos no Novo Testamento, onde Paulo e os apóstolos estão cobrando, olha, irmão, guarde o sábado, guarde o sábado. Sabe por que não existem esses textos, irmãos?
não existe tanto texto assim, porque a comunidade apostólica ali, ela aceitava amplamente a guarda do sábado. E tem um padrão no Novo Testamento e na Bíblia que é o seguinte: o que é aceito não é discutido. Entendeu? Os escritos, as cartas vêm para resolver problemas. Então, aquilo que era amplamente aceito não é discutido, só é discutido pontos que precisava de ajuste ou algo assim, não é verdade? Então, nós percebemos que já era parte da vida natural dos primeiros cristãos a observância do sábado. Então, a gente começa a perceber isso aqui quando a gente estuda os textos. Olha no verso 44, aí no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que os judeus rejeitaram e os gentios aceitaram. E a gente vê que Paulo, ele não vai mudar esse ritmo que havia daqueles povos tementes a Deus de reunir aos sábados. Ele não vai mudar. Eles têm o sábado aqui, ó, os gentios, eles têm o sábado como um dia especial de reunião também, né? Porque eles já tinham aprendido a observância do sábado. E aí, Paulo e Barnabé vão pregar para eles, né? E aqui, infelizmente, o gentio, os judeus rejeitam, se a gente ler o texto todo aqui, mas não há nenhum texto aqui onde Paulo está falando, olha, agora, esse sábado aqui vocês não observam mais, estava errado, não. Simplesmente flui a mensagem dentro desse contexto. O amigo pode estar lembrando aí de uma ou outra carta de Paulo sobre quando ele fala sobre observância de dias. Infelizmente, muitas pessoas confundem esses textos de Paulo com o sábado da criação, mas não se trata do sábado da criação. Esse sábado aqui, da semana da criação, Deus instituiu lá no final da criação. Agora, na época que o apóstolo viveu, existia muitos outros sábados. Tinha sábados cerimoniais, sábados da tradição rabínica, sábado da comunidade essênica. Os essênios, eles criaram sábados até para o dia que os anjos foram criados. Por exemplo, sábado para o dia é do mesmo tamanho da noite. Sábado, esse dia era um sábado. O dia que fosse o dia maior do ano era um sábado. Existia muitos sábados. E eles tinham também um calendário onde tinha dias que eles consideravam impuros, que aqueles dias eram impuros. Então eles faziam distinção entre dias e dias. Mas nada disso tem a ver com o sábado da criação, o sábado semanal. No outro dia eu vou fazer um estudo mais aprofundado nessa área aí, porque eu sei que tem alguns irmãos que confundem e pensam que quando Paulo está tratando desses dias que a tradição havia criado, muitos pensam que Paulo está falando ali do sábado da criação, e não é. Quanto ao sábado da criação, não havia discussão, todos observavam. Aliás, o único ponto que houve, e isso aí Cristo corrigiu, é que alguns queriam observar o sábado com extremismo. Aí Cristo tirou o extremismo. Mas essa questão de deixar de guardar, Cristo nunca falou contra a observância do sábado. Ele ensinou a forma correta de guardar. É um outro estudo para a gente fazer um outro dia. Mas no estudo de hoje, eu acho que o que ficou mais claro aqui foi esse texto aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Que é Atos 13, 14, onde a expressão no dia do sábado, na língua original, né? Na língua original, no dia de sábado, na verdade é emeraton sabaton, que significa no dia dos sábados. E isso diz muito sobre o reconhecimento do sábado como instituição divina. Que o bom Deus continue te iluminando, né? E quanto ao silêncio de mais passagens sobre o sábado, irmão, olha, aquilo que eu falei, o que é aceito, amplamente aceito, não é discutido. É uma das coisas que está no contexto ali. O sábado já era parte da vida da igreja cristã primitiva. E mesmo assim nós temos passagens, eu tenho mostrado aqui passagens confirmando o sábado. Tem muito mais passagens confirmando o sábado no Novo Testamento do que, por exemplo, passagem falando para não consultar os mortos.
né? Em Levítico 19 que a gente encontra falando que não é para consultar os mortos. No Novo Testamento você não encontra. Por que que você não encontra? Não consultar os mortos. Porque esse não foi um problema que os apóstolos enfrentaram. Então não precisou lidar com esse problema, não foi falado. Aí só porque não foi falado significa que agora a gente pode consultar os mortos? Tem gente que usa esse raciocínio aí, né? É, sei lá, jogos de azar. No Antigo Testamento fala que não pode jogar jogos de azar, mas no Novo Testamento não tem nenhum texto falando. Será que por causa disso a gente agora pode jogar jogos de azar? Bestialismo, né? Sexo com animais. Levítico 18 fala que não pode. Novo Testamento não tem. A gente sabe também que tem uma coisa, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, não precisa falar muito, porque o Espírito de Deus guia essa pessoa. Então, assim, o irmão que tem o Espírito de Deus já sabe que Deus criou esse mundo em 6 dias e o sétimo dia ele só existe por causa do sábado. Deus criou mais um dia para ser o sábado. Então, como alguém que tem Cristo no coração, o irmão vai honrar o Criador, também reconhecendo a instituição divina do sábado. Deus o abençoe. E há muito mais passagens no Novo Testamento sobre o sábado do que sobre esses outros pontos que eu te falei: jogos de azar, sexo com animais, a questão até de mulher vestir curto, o homem vestir roupa colada no corpo, que hoje são problemas hoje, mas não era problema ali no ambiente do Novo Testamento. Há muito mais sobre o sábado no Novo Testamento do que sobre esses outros pontos. E o irmão entendeu aonde eu quero chegar, que Deus abençoe e que o bom Espírito te ilumine. Se eu pegasse um avião e voltasse no tempo dos apóstolos, no tempo, eu ia fazer um voo rasante ali pelas igrejas primitivas e ia ver eles reunindo nos sábados para adorar a Deus e continuando respeitando a instituição sabática. Deus abençoe. Amém.